Olá, muita gente já se perguntou qual é a história central do cristianismo, sabe? A narrativa principal, de ponta a ponta. É exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Nossa jornada hoje é pela espinha dorsal da fé cristã, a história da redenção. E tudo isso com base num guia missionário bem interessante chamado Raízes da Fé. Vamos começar. E a história toda já começa com uma pergunta daquelas, uma pergunta que ecoa há séculos. Como é que nós, seres finitos, limitados, podemos sequer começar a entender um Deus que é infinito? Parece um paradoxo, né? E é justamente para resolver essa tensão que a história da redenção se desenrola. E para encarar essa pergunta gigante, a narrativa dá um passinho para trás. O interessante é que a história não começa tipo com "no princípio Deus criou". Não. Começa com uma questão ainda mais fundamental. Como é que a gente pode sequer falar ou estudar sobre Deus? E aí entra um conceito-chave: teologia. Olha, segundo essa fonte, teologia não é uma tentativa humana de adivinhar como Deus é. É o contrário. É o estudo daquilo que o próprio Deus decidiu revelar sobre si mesmo. Em outras palavras, a teologia é uma resposta e não uma invenção. E este slide aqui ajuda a gente a visualizar bem essa tensão. Pensa assim, de um lado a gente tem a incompreensibilidade. A ideia de que, olha, nunca vamos entender Deus por completo. Nossa mente é finita, Ele é infinito. Faz sentido? Mas do outro lado, existe a cognoscibilidade. A gente pode conhecer a Deus de um jeito verdadeiro, real. E como isso é possível? Não pelo nosso esforço, mas porque Ele tomou a iniciativa de se revelar. Ok, com essa base bem estabelecida, agora sim, a história começa para valer. Vamos lá para o início de tudo para entender qual era o plano original e o que foi que deu errado, sabe? O que gerou o grande conflito dessa narrativa toda. O ponto de partida é essa ideia poderosa de que a humanidade foi criada à imagem de Deus. O que isso quer dizer? Que fomos feitos com dignidade, com um propósito e principalmente com a capacidade de ter um relacionamento com o nosso Criador. Esse era o estado, digamos, ideal. Mas aí, a história dá uma virada bem dramática. A queda. É assim que a narrativa chama o evento que quebrou tudo, que fraturou essa relação ideal. Foi um ato de desobediência que criou uma separação profunda entre a humanidade e Deus. E as consequências dessa ruptura, nossa, são gigantescas. Afetam absolutamente tudo. Desde a nossa relação com Deus, passando pela introdução do sofrimento, da vergonha, até a chegada da própria morte. Esse aqui é o grande problema que o resto da história da redenção vai precisar resolver. Só que a história não termina aí, no desespero. Muito pelo contrário. Desde o momento da fratura, a narrativa já apresenta um fio de esperança. A promessa de que viria uma solução, uma redenção. Uma promessa que foi sendo revelada aos pouquinhos ao longo da história. E essa linha do tempo mostra direitinho como a promessa foi ficando cada vez mais clara. Começou lá em Gênesis de um jeito meio vago, falando de um descendente. Depois foi se especificando nas alianças com Abraão e Davi, até chegar nas profecias de Isaías, que são incrivelmente detalhadas, descrevendo um Messias que iria sofrer. É como se a imagem do Redentor fosse sendo pintada, pincelada por pincelada, ao longo dos séculos. E tudo isso nos leva, finalmente, ao clímax da história. A tensão foi criada, a promessa foi feita e foi se desenvolvendo, e agora, a narrativa apresenta a chegada da tão esperada solução. A solução começa com um conceito que é, assim, de explodir a cabeça. A encarnação. A crença de que o Deus eterno, chamado aqui de o Verbo, se tornou um ser humano e entrou na nossa história. Deus não mandou só um recado. Ele veio pessoalmente. E o ponto crucial é este. A doutrina da encarnação diz que Jesus não era metade Deus e metade humano, nem um Deus disfarçado. A ideia é que ele tinha duas naturezas completas e distintas, a divina e a humana, unidas numa só pessoa. E este slide nos leva ao coração teológico da história. Pensa comigo, como um Deus que é perfeitamente justo e ao mesmo tempo perfeitamente amoroso, resolve o problema do pecado. A justiça dele exige que haja uma consequência, uma penalidade, mas o amor dele quer perdoar. Como conciliar isso? A cruz é apresentada como o exato ponto onde essas duas verdades que parecem opostas se encontram. A justiça é satisfeita e o amor é plenamente demonstrado. Com o conflito resolvido na cruz, a história caminha para sua resolução. E como em toda boa história, o final não é só um fim, mas é um novo começo. Um mandato que impulsiona a narrativa para frente. O resultado de tudo isso tem um nome: salvação. E não é só sobre perdão de pecados, não.
É uma obra completa que restaura aquela relação que foi quebrada, resgatando as pessoas de todas as consequências do pecado. E essa salvação leva diretamente a uma missão, a famosa Grande Comissão. É o mandato que nasce da história da redenção. A estrutura é bem clara. Começa com a autoridade de Cristo, depois vem o comando, a ação global e, por fim, a substância, o como fazer. Fazendo discípulos através do batismo e do ensino, a história da redenção vira a mensagem da missão. Então, a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão. Se essa grande narrativa de criação, queda e redenção é a história central, o que isso quer dizer sobre o propósito e a missão daqueles que acreditam nela? É uma pergunta que conecta toda essa teologia antiga diretamente com a vida e a ação no mundo de hoje.